Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos começar aí a nossa aula, ok? Eu vou ver aí o que foi solicitado, tá? Vamos ver aí o material, rever o que nós já trabalhamos. Vamos lá. Então, vamos fazer uma revisão das aulas hoje, tá bom? Porque eu fiquei de fazer essa revisão na nossa aula presencial, mas não foi possível, não deu tempo. Então, vamos lá. Artigo 1, artigo 2. Eu postei lá a BNCC da Educação Infantil Ensino Fundamental 1 e 2. E também eu postei a ABNCC do ensino médio. Ok? Eu estou esperando a entrada de vocês aí. O livro. Vamos abrir tudo aí. Eu vou esperar um pouquinho aí vocês entrarem. Oi, pessoal, boa noite. Então, hoje eu vou fazer uma revisão geral da aula, tá? Vamos lá. Eu, eu coloquei todo o material, tá, Suzete? Eu peguei todo o material que eu trabalhei até então e coloquei lá no AVA da aula de hoje e coloquei um material novo. Daí tem a pergunta, tem vídeos. Porque na semana passada nós tivemos só aula prática lá na Uniandrade, né? E quem teve dificuldade aí de fazer atividade lá complementar, pode me mandar por e-mail sem problema nenhum, ok? Então hoje eu vou dar uma revisada aí no material. Vou ver se é essa aqui, aula 1. Isso. Então, na aula 1, tá? Eu vou dar uma revisada, porque eu fiquei de dar essa revisada lá no. De dar essa revisada no, na aula, na nossa aula ao vivo, tá? Aula ao vivo. Só um pouquinho, pessoal, me dê só um minuto aí. Ai, meu Deus, a minha internet hoje.
Eu só apertei os botãozinhos ali, acho que agora vai. Então, hoje eu vou dar uma revisada no geral. Na primeira aula, nós falamos sobre conhecimento, sobre o que é conhecimento empírico, sensível, conhecimento revelado, né? O conhecimento teológico, o conhecimento científico, o que é ciência, os níveis de desenvolvimento da inteligência, o homem, tá? O misticismo, a ciência, os métodos científicos. Então, nós temos aqui o método científico, dedutivo relacionista, a questão aqui da razão, o método científico, o dialético, o fenomenológico. Aí eu tenho aqui problemas, pesquisa, busca, processos. Aí eu tenho aqui a classificação da pesquisa do ponto de vista da natureza, a questão básica, aplicada, a pesquisa quantitativa, qualitativa, exploratória, descritiva, explicativa, ciências sociais, a questão bibliográfica, documental, experimental, o levantamento, o estudo de caso, a pesquisa pós-fato, né, depois que o fato aconteceu, a pesquisação. Então, nós temos aí o Covid, a pandemia, que é um exemplo disso. Né? A pandemia é um exemplo disso. Aqui, participativa, o que é a pesquisa? É a construção do conhecimento, através do quê? De um rigor científico, através de um planejamento, de uma construção. Eu vou ter a fase inicial, então. Por que eu retomei aqui? Para vocês pensarem no planejamento de vocês, né? No planejamento de vocês. Eu tenho que pensar no início, meio e fim dessa aula, na fase média, na fase final, ok? Pessoal, como eu ia fazer essa revisão lá na aula presencial, mas daí nós começamos a visitar os laboratórios e os estudantes se empolgaram, não deu tempo. Não deu tempo de dar nada lá, porque elas foram visitar os laboratórios, não sei se era Suzete ou Sabrina, não vou lembrar quem estava agora. Pessoal, alguma dúvida sobre a primeira aula? Não? Então, eu vou retomar lá os artigos que não dá para mostrar aqui. Pessoal, eu deixei um livro para vocês, Metodologia do Ensino de Ciências, que eu vou estar explorando com vocês em algum momento. Tem bastante atividade, bastante coisa aí para vocês verem aí. Ok? Mas onde é que está o outro artigo? Bom, aí tem o artigo 1, não sei se alguém chegou a ler, a prática do ensino de ciências na educação infantil sob a ótica dos estagiários de pedagogia. Então, aqui, nós até já discutimos, mas só para reforçar, é sobre o estágio supervisionado. Então, é interessante vocês lerem esse artigo, porque esse artigo vai dar aí também uma visibilidade para vocês até na questão do estágio. Tá? No artigo 2, a história e a epistemologia do ensino das ciências nos processos aos modelos de realidade e educação científica. Então, aqui vai falar sobre a aula da educação básica ou no ensino superior, da importância de se trabalhar o quê? A questão científica, tá? A questão histórica, a negação aqui, análise dos processos de ensino-aprendizagem, o refletir, o conhecimento, a espera,
a imagem da ciência, tá? Uma abordagem epistemológica rigorosa, o questionamento, os conceitos fundamentais. Aqui nós vamos ter ainda no artigo conhecimento científico e suas dimensões espaciais e temporais. Então, eu vou ter aqui a dimensão espacial, científica, a estrutura dos conhecimentos, a característica, o aprendizado, a forma estrutural de como trabalhar cientificamente. Muitas vezes aqui a dimensão temporal, né? Quando que isso aconteceu. Então, esse texto aqui, esse artigo, ele vai trazer um pouco sobre a história da ciência no contexto da educação científica. Lá no século XVII, tá? Já se reclamava, né, desse ensino de ciências, muitas vezes sem... Pensei que eu tinha caído aqui. Sem uma cientificação, tá? Sem uma cientificação. Então, é interessante vocês lerem esse artigo, tá? Silmar, até agora eu só fiz revisão lá da primeira aula e comentei sobre os 2 artigos. Então, vocês leiam esses 2 artigos para dar fundamentação teórica para vocês. Ok? Para dar fundamentação teórica aí para vocês, no sentido de que vocês realmente possam se aprofundar. Eu fiquei de dar essa revisão no dia da aula presencial, mas o pessoal se empolgou com os laboratórios. A Uniandrade tem muita coisa nos laboratórios, muito material. Daí foi bem bacana, tinha uma professora lá, bióloga, então foi bem interessante. Mas, tá, eu não expliquei nada ainda. Pessoal, sobre a BNCC, vocês têm alguma dúvida? Sobre a BNCC? Não? Tá? Então, o foco na BNCC de vocês é o quê? Lá a parte de ciências. E também tem um livro que eu postei, que eu vou estar trabalhando com vocês, ok? Agora eu vou para o... Acho que vai dar. Abri errado. Eu vou para o outro slide que eu não trabalhei. Até aqui vocês têm alguma dúvida da aula? Não? Eu já pedi um trabalho para vocês, né? Ou não? Que vale 1 ponto. Eu acho que eu pedi para apresentar quando? Sim, né, Suzete? Acho que eu pedi, deixa eu ver. Antes que eu me perca. Dia 30, né? Semana que vem. É isso? Né? Então tá. Isso, então tá certo. Vocês têm alguma dúvida do trabalho, meninas? Qualquer coisa me perguntem. Então, vamos lá para o slide. Vai dar? Não. Ai, meu Deus, começou a palhaçada, só um pouquinho. Mas está aberto. Tá aparecendo só para mim, para vocês não, só um pouquinho. Então, hoje eu vou dar uma revisão geral, tá? Esse slide, ele vai dar uma revisão geral também sobre os conteúdos. Depois, a partir de semana que vem, eu vou adentrar nos conteúdos da educação infantil, depois eu vou trabalhar do 1º ano, do 2º ano, do 3º ano, do 4º ano, do 5º ano e do 6º ano. O que o Denis pediu para mim? Para que nesse módulo eu trabalhasse mais os conceitos. Só que eu vou trabalhar um pouco também a prática, porque se nós ficarmos só nos conceitos,
vai ser um pouco cansativo para vocês. Tanto que eu quis a aula presencial, a bióloga mostrando todas as possibilidades lá de fazer experimento, de trabalhar lá, né, com os vários instrumentos lá que se tem nos laboratórios, ok? Vamos ver se vai dar certo esse slide. Ele está com bobeira. Ó, acho que agora vai dar. Pessoal, eu achei esse material muito bom. Por quê? Porque ele dá uma visão geral para nós de escola, de trabalho, de ensino e aprendizado. Nós não podemos olhar para as ciências naturais, para as ciências naturais apenas, tá? Apenas como uma matéria isolada. Nós temos que pensar em quê? Na interdisciplinaridade. Qualquer dúvida, me chamem. Vocês sabem que eu não enxergo vocês lá do outro lado. Tá bom? Né? Às vezes, no semestre passado, tinha uma aluna que não perguntava nada, não era da turma de vocês, de um outro curso. Depois ela disse, professora, a senhora nunca perguntou, não respondeu. Eu falei, né? O SHED a gente não enxerga aqui, né? Eu vou pedir para vocês que, se alguém escrever alguma coisa no SHED, vocês me avisem. Então, nós temos que pensar em quê? Na interdisciplinaridade, ensino e aprendizado. O que é o ensino? Nós estamos transmitindo informações. E essas informações, elas precisam se transformar em quê? Em conhecimento, em aprendizado. Então, o recebimento, a compreensão, o arquivamento e a utilização. Colegas, como que eu vou trabalhar ciências naturais com a galera? Sempre partindo do quê? Do senso comum, eu vou trabalhar do senso comum para a ciência. Através do recebimento, da compreensão, do arquivamento e da utilização. O binômio, o ensino e o aprendizado. O papel do professor, qual é o papel do professor aqui? O que era o professor? Eu sou o dono do conhecimento. O professor era quem trazia a informação, em primeira mão para o aluno. Em primeira mão para o aluno, professor e aluno. A visão do professor hoje, eu sou o canal do conhecimento. Que chato, já vi tudo isso. Então, hoje é muito comum. Você vai dar uma palestra, você vai ministrar uma aula. O professor continua achando que ele transmite informação de primeira mão. Às vezes o estudante já viu isso. O professor e o aluno, ideais hoje. Formação, conhecimento, atualização, comunicação e respeito. Tá? Curiosidade, empenho, pesquisa, respeito. Então, eu tenho que pensar nisso. Didática. Diferença entre ensino e didática. Eu sei que talvez todos esses conceitos vocês já viram, mas como nós temos que pensar no ensino de ciências, nós temos que pensar nisso tudo. A diferença entre ensino e didática. Ensino é a transmissão e a didática é o quê? Como eu vou transmitir, quais são as estratégias que eu vou utilizar. O material didático aqui no ensino, eu tenho o antigo, o tradicional e o moderno.
E quando se dispõe de material didático conveniente, o que é uma boa didática? O que é realmente eu ministrar uma aula com excelência? Linhas pedagógicas. Eu não vou adentrar muito nesse assunto, porque eu sei que vocês já viram. É só para dar uma retomada, para vocês pensarem como que vocês vão trabalhar estrategicamente com os conteúdos de ciências. Então, a linha tradicional, ela é o quê? Centrada no professor, ela privilegia o conteúdo, tá? Então, para quem chegou agora, eu comecei o novo conteúdo faz pouco tempo, que é o slide novo lá, tá? Eu dei uma revisada nos 2 artigos, na primeira aula, e conversei um pouco sobre a BNCC, se alguém tinha alguma dúvida. Então, não se preocupe que está bem certinho aqui ainda. A linha, né, tradicional, a escola tradicional, memorização, comportamento mais rígido, conhecimento adquirido. Linhas construtivistas, vai crer aonde? Na interação do aluno, nas pessoas, na construção do conhecimento. O professor é o quê? Um auxiliador, um mediador. Mas olha, hoje eu estou apertando os botões errados, gente. Erros na linha construtivista, elaborada por quem não conhece o ensino, incentivada por governos que não querem que os alunos aprendam. Então, não é que a linha construtivista está errada, foi a maneira como ela foi aplicada. Linha montessoriana, ela propõe o quê aqui? Incentivar o desenvolvimento do senso, responsabilidade, respeito à personalidade de cada aluno. O professor é um guia de autocorreções, privilegia as atividades motoras e sensoriais, usa muitos jogos e atividades lúdicas. Linha do eu sempre me atrapalho com esse nome, meu Deus. Waldorf, né? Divide os alunos por idade, não por série, o mesmo professor acompanha os alunos, incentiva o desenvolvimento, incentiva a participação ativa. Linha renovada, mistura diferentes linhas, valoriza a criança como ser livre, ativo, social. O professor é o quê aqui? Um facilitador do processo de aprendizagem. O interesse pelo conhecimento, o aluno escolhe como e quando deseja estudar. Diferenças entre didática antiga e nova. Didática antiga prioriza o ensino, características, alunos indiferenciados, dar forma à lição, orientação coletiva. Didática nova. Daqui depende, né? Se você está numa escola renovadora, holística. Então, é a sessão de estudos, experimentos, alunos diferenciados, prioriza o quê? A aprendizagem. A didática antiga, transmissão do conhecimento, autoritarismo. É o fim, o programa a ser cumprido. Didática nova, dirigente do aprendizado, orientador, democracia, desenvolvimento do aluno, conteúdo, assimilação. Didática antiga, formal, ensinar, transmitir, processo lógico. Objeto da ação do professor, receptor, ativo, aquele que não sabe. As didáticas tradicionais, a didática nova não, é ativo, é ajudar o estudante, é o processo psicológico também, é o centro da atenção, a pessoa em desenvolvimento, qualquer que seja a didática. O objetivo fundamental da didática é o quê? O aprendizado. O aprendizado, então, precisa mesmo haver ensino.
colecionando conhecimentos. Ensinar ou deixar aprender? Ensinar ou descobrir? Coisas para que nós possamos pensar. Dentro das ciências naturais, nós temos que provocar o quê? O que nós temos que provocar nesses estudantes? A curiosidade, tá? A curiosidade. Deixar, às vezes, descobrir, né? Colocar a mão no formigueiro. Tadinhos, não, né? É jeito de falar, né, pessoal? Ensinar tudo, deixar descobrir. Então, quando você ensina tudo, o aprendizado é mais volátil, mais rápido. O aluno só aprende o que o professor sabe. O aluno pode aprender tudo que o professor sabe. Mas quando eu deixo descobrir, por que eu quis trazer esse conteúdo para vocês? Porque dentro das ciências naturais, é fundamental que eu permita que essa criança, que esse estudante descubra. Se eu pegar o copo d'água aqui e colocar suco de beterraba, colocar uma beterraba dentro, colocar uma cenoura dentro, colocar azeite. Então, provocar esse estudante. Vantagens de ensinar tudo. Não existe investimentos muito elevados. Deixar descobrir. Existe, porque às vezes você vai precisar de laboratório, de materiais. Mas como eu já falei várias vezes para vocês, eu trabalho tudo com material muito simples. Critérios de avaliação são mais simples. Aí, quando você vai para a descoberta, para a aula participativa, muitas vezes é difícil, às vezes, de você avaliar o resultado. Por isso que tem que, sempre na avaliação, você deixar o processo claro. Tá? Aqui ele colocou, né, exige licenciatura, exige bacharelado, independe. Isso o professor lá colocou. Quanto ensinar e quanto deixar descobrir? Isso aqui não procede. Quanto ensinar e quanto deixar descobrir? É a questão da sala invertida. Às vezes o aluno reclamar, o professor não dá mais aula. Não é isso? Tá? Nós temos que buscar um equilíbrio. Tem que ocorrer o que aqui? Uma troca, uma mediação. Pude ver mais longe por estar sobre ombros muito mais altos. Que reflexões nós podemos fazer disso? Pense sobre isso. Descobrindo o mundo. Descobrir tudo sozinha? Nunca ninguém me ensinou nada? Não. Pense deixar o bebê descobrir tudo sozinho. Qual foi a contribuição do senhor José aqui no conhecimento da humanidade? Contribuição do senhor José. Então, aqui são historinhas, tá? Que depois Pitágoras, né? Arquimedes. Então, vocês podem... vocês podem aqui observar. Quanto deixar descobrir? Ensinar tudo? O conhecimento a ser adquirido, descobrir tudo? Não. Buscar o quê? Um meio termo. Tudo que for possível, tudo que for necessário, acompanhar o aprendizado, fim do ensino, descobrir por si mesmo, deve-se ensinar o suficiente para que o aluno possa descobrir o resto. Aqui nós temos o quê? Vygotsky, Piaget, Vallon, tantos outros aqui. Precisamos de quê? De professores. E muito mais, né? Essa pandemia provou
principalmente para os pequenos, que o professor, ele é o quê? Fundamental. Muita gente pagou professor particular para os filhos, quem tinha condições, hein? O problema crescente, a absorção da quantidade de conhecimento pelo homem. O conhecimento, há muito tempo, hoje, universalismo, saber quase nada sobre quase tudo. Então, tem pessoas que não se aprofundam em nada, sabem picadinho. Saber quase tudo sobre quase nada. Como adquirir mais conhecimentos? Quantidade, duração da vida, passado, conhecimentos disponíveis, futuro. Aumentar o período de vida humana, melhorar a eficiência dos métodos de ensino e aprendizagem, são coisas para pensar. Para que vocês possam pensar como vocês irão ensinar ciências. Curso adequado, escolha criteriosa das disciplinas, adequar o pessoal ao curso, não adequar, dosagem correta, ensino da teoria, aplicação prática, dosagem equilibrada, quanto ensinar, quanto deixar descobrir, método eficiente de avaliação. O que é ensino de ciências? Einstein diz, no relógio correndo o tempo passa mais devagar. É atividade objetiva, passar o público-alvo, os conceitos. O que se espera do ensino de ciências? Transmitir informações científicas corretas? O inverno e o verão? As estações do ano dependem de quê? Da inclinação do eixo de rotação da Terra, com relação ao seu plano orbital. Então, eu estou ensinando conceitos aqui. Transmitir informações científicas corretas? Mostrar a beleza da ciência, em especial a astronomia? Transmitir informações científicas aqui, mostrar a beleza, intrigar o público com assuntos científicos, no laboratório, gás hidrogênio. Você sabe do que é feito uma estrela? Vocês sabiam que as estrelas morrem, né? Transmitir informações, mostrar a beleza, intrigar o público, estimular os jovens a ingressarem na ciência? Bem-vindo ao reino da ciência. Mostrar a necessidade da ciência no cotidiano, torre de comunicação, sonda interplanetária. Desmistificar os assuntos científicos. Então, vocês estão vendo, olha a riqueza desse material. Então, qual é o primeiro objetivo de ciência? Transmitir informações científicas corretas para o leigo, mas eu posso transmitir de maneira questionando, fazendo com que esse estudante pesquise. Mostrar a beleza da ciência, em especial da astronomia. Intrigar o público com assuntos o quê? Científicos. Estimular os jovens a ingressarem aonde? Na ciência. Mostrar a necessidade da ciência no nosso cotidiano. Desmistificar os assuntos científicos. Fazer o público acreditar na ciência. Enriquecer a cultura do público-alvo. Sentir as dificuldades do público-alvo com a ciência.
conhecer as esperanças e os medos do público-alvo. E mostrar o quê? Que eu já venho insistindo desde a primeira aula. A interdisciplinariedade. Então, aqui, astronomia, história, física, matemática, biologia, geografia, química. Olha que beleza. O que é a interdisciplinariedade? É algo comum às disciplinas. É o diálogo entre os componentes curriculares. Então, as ciências naturais vai dialogar com as ciências sociais, com a matemática, com a história, com a geografia. Esta interação pode ir além dos conceitos, epistemologia, terminologia, metodologia, procedimentos, organização da pesquisa. Então, eu tenho aqui o quê? A definição da interdisciplinariedade aqui. Os métodos, os conceitos, as estruturas, as axiomas, as diversas práticas aqui científicas, os tipos de interdisciplinariedade. Multidisciplinariedade, pluridisciplinariedade, interdisciplinariedade, transdisciplinariedade. O que é a multidisciplinariedade? A multidisciplinariedade, as ciências trabalham separadas. Elas vão trabalhar separadas. A pluridisciplinariedade, existe uma tentativa entre as ciências se comunicarem. E a transdisciplinariedade vai transcender, não existe matemática, não existe ciências naturais, ciências sociais, elas vão trabalhar todas juntas. E a interdisciplinariedade vai ocorrer o quê? Uma integração entre os conhecimentos. Um diálogo, nós temos aí Ivani Fazenda, Piaget, que pesquisou sobre isso, Japiaçu. Japiaçu também já pesquisou. Já pesquisou aí. Multidisciplinariedade, gama de disciplinas. Propomos aqui fazer aparecer as relações, mas é o sistema de só um nível. Nenhuma cooperação entre elas, como eu já expliquei. Multidisciplinariedade, tudo separado. São 3 disciplinas, mas cada um na sua área. Pluridisciplinaridade é a justaposição de diversas disciplinas situadas, geralmente no mesmo nível hierárquico. Há objetivos, cooperação, mas sem ordenação. Estão tentando se integrar. Então, na pluridisciplinariedade existe o quê? Uma tentativa de integração dos conhecimentos. A interdisciplinariedade é diferente. Já ocorre o que aqui? A axiomática comum a um grupo de disciplinas. O nível hierárquico. Sistema de 2 níveis, coordenação, nível superior. Aqui elas se integram, existe um diálogo entre as áreas. Transdisciplinariedade. Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Tranquilo, professora. Não? Tá tudo certo? Qualquer coisa me chamem. A transdisciplinariedade é a coordenação de todas as disciplinas do sistema de ensino inovado. O sistema de níveis aqui, objetivos múltiplos.
A coordenação com vistas, finalidade, sistema. Olha só que lindo a transdisciplinariedade. As disciplinas se juntam, se interconectam. Estou ensinando matemática, vou para biologia, vou para química. Qual a importância do ensino de ciências? É isso que nós precisamos pensar. Frase pseudocientífica. 1.300 vezes maior do que a Terra. É um dos 8 planetas do sistema solar, o Júpiter. Frase de pouco valor científico. É citada em 1000 livros. Júpiter. 1.300 vezes maior do que a Terra. Tá? É um dos 8 planetas do sistema solar. Essa frase citada mesmo em livros didáticos. Pode ser aqui de imprecisões, de informação, de conclusões. Frase científica. Pudesse ter um valor científico. Júpiter, cerca de 1.300 vezes mais volumoso do que a Terra, um dos 8 planetas conhecidos do sistema solar. Comparar as duas frases. Júpiter, 1.300 vezes maior do que a Terra. É um dos 8 planetas no sistema solar. Júpiter, isso aqui é um exemplo, né? Cerca de 1.300 vezes mais volumoso do que a Terra e um dos 8 planetas conhecidos do sistema solar. Vícios graves. Os mais tolerantes diriam que ambas as frases dizem a mesma coisa. Não. A primeira frase carece de valor científico. Ela foi proferida de maneira arrogante, inculta, imprevidente. Então, nós temos que diferenciar, Muitas vezes o que parece ser ciência está o quê? Distorcendo. Arrogante, pois incute a ideia de que sabemos exatamente o quanto Júpiter é maior do que a Terra. E nós não sabemos. É uma suposição, é uma hipótese. Um bom cientista conhece o quê? As suas limitações cognitivas e procura cerca-se de cuidados que não o levem a ser considerado leviano em suas declarações. O exemplo mais concreto que nós temos é da pandemia. As pessoas discutindo o que nem os cientistas têm certeza. Nem os médicos têm certeza, mas está cheio de gente aí com diploma. Peraí. Aqui tem alguma coisa a mais. Que estranho. O que eu fiz aqui, né, gente? Eu fiz uma confusão. Eu achei tão bonitinho esse slide, daí eu deixei ele do jeitinho que ele era. Achei alegrinho. Aqui, inculta. Já que o planeta ser maior que o outro pode ser entendido de diversas formas. Maior em raio. Então, claro, eu posso levar essas discussões para a sala de aula para fazer com que o estudante pense. Então, aqui tem vários questionamentos aí do planeta. Maior raio, maior volume, e aqui tem os exemplos. Palavras mágicas, cerca, aproximadamente, mais ou menos, por volta de, Às vezes tem datas que não tem nos documentos. Imprevidente, sistema solar, possibilidade, Júpiter, futuro. Aqui eu tenho o sistema solar, como um exemplo. Qual o significado da existência de tantos erros em uma única frase?
imprecisões, erros, desleixos. Ah, vou ensinar de qualquer jeito. O que tem aqui que não... O slide não está legal. Opa! Eu não apaguei. Deixa eu ver se vai. Bom, eu vou deixar assim mesmo. Aqui, ó, conceitos, dados proferidos, manipulados. As pessoas às vezes manipulam dados para fazer aquele povo acreditar. Resultados errados. Nós vimos muita coisa aí na pandemia, né? Muita enganação. Só que é o que eu falo, eu não discuto, não é a minha área. Aqui, ó, minimizar conhecimentos, ensino, divulgação, ciência, investimento. Então, tem que ter muito investimento, tanto no campo humano quanto no financeiro. Ciência versus ficção científica. Isso é outra complicação. Então, a definição entre ciência e ficção científica. Ciência, apenas verdades, matéria, antimatéria e energia. Ficção, possíveis verdades. Vantagens e armadilhas na ficção científica. O campo da ciência, o campo da ficção, a dificuldade em separar os limites, as duas abordagens. Qual a melhor didática? Qual é o melhor método? Então, ensinar ciências parece ser uma coisa fácil, mas não é tão simples assim. Por quê, colegas? Eu dei aula muitos anos na educação infantil, na pré-escola. Depois eu dei aula... Deus, como meu cabelo cai, gente. Tudo que é lugar tem cabelo aqui. Depois eu dei aula de 1º a 5º ano. E nós não dominamos tudo. Aqui, ó, falta de didática. Como não ensinar? Falta sentar-se, ler a aula, subavaliar o aluno, superestimar o aluno, menosprezar, não preparar a aula, chegar sistematicamente atrasado, não se atualizar. Não há problema nenhum. Problemas atuais de ensino, ensino desligado da realidade, antipatia, mitos. Então, tem professores, principalmente de 1º a 5º ano, que eles não gostam, tá, pessoal? Eles não gostam de ensinar, de trabalhar ciências. Eu só gosto de trabalhar língua portuguesa e matemática. Então, coloque textos da área de ciências. Matemática, química, português, currículos inadequados. Às vezes o professor não é preparado para trabalhar aquele conteúdo. Aí, professor desanimado, né? Ciclo do saber. Bacharelado ou licenciatura. Hoje, existem alguns questionamentos aí, né? O que eu devo estudar? Dependendo da área que você pretende trabalhar. Ensino fundamental e médio, ciclo do saber, licenciado, ensino superior, bacharel. Mas hoje tem muita gente licenciada que também trabalha no ensino superior. Ensino fundamental e médio, né? Mas aqui ele está dando mais os exemplos aqui de currículo, de aluno desmotivado, carência social, o próprio professor desmotivado, né? Algumas sugestões para melhorar o ensino, currículo, motivar o aluno, cursos de atualização, remunerar melhor o professor, adequar o currículo, formação de professores contínua, que isso nós já discutimos bastante, trabalhar aqui o professor, finge que ensina, o aluno finge que estuda, a escola finge que acredita nos dois. A administração diz que a escola está perfeita e o governo deseja que tudo fique bem,
que o povo fique educado. E que eles sejam o quê? Reeleitos. Os melhores professores para os alunos. Sócrates, Arquimedes, né? Professor especialista de renome, que incentiva, que tem conhecimentos universitários, universais, mas que ele também se aprofunde naquilo que ele trabalha. Não pode ver a mesquinhez, subdesenvolvida, reboque. Nós temos que realmente investir na educação, na cultura, na pesquisa. Organização de uma aula. Título, objetivo, introdução, conteúdos, exercício, resumo, bibliografia, encaminhamento. Ok? Aqui o título, né? Quais são os objetivos da tua aula, a introdução, como que você vai trabalhar, a organização, como que você vai trabalhar o passo a passo, o conteúdo, os exercícios, o resumo, a bibliografia, escolha de livros, critérios eliminatórios, critérios classificatórios, quais são os livros que você vai trabalhar, tá? Critérios eliminatórios aqui, abordagem conceitual, Então, sempre olhar o livro, a edição, se não tem erro, conceito, textos, linguagem, vocabulário correto. Então, às vezes, tem conceitos que já foram ultrapassados. A professora está lá ensinando coisa errada. Respeito, ligar os princípios ao conhecimento do aluno, diferentes abordagens, informação, conteúdo relevante, sugestões, experimentos, experiências, procedimentos, exercício, proposta, experimentos, fornecimentos, incentivar atividades em cooperação, evitar questões não relacionadas ao conteúdo, né, principalmente em prova, evitar propostas alarmistas, ficar falando agora da pandemia, da desgraça, opiniões de outros, conhecimentos prévios, tipos de análise, evitar a fragmentação do conteúdo, trabalhar a questão da interdisciplinariedade, a questão sociocultural, saber popular. Aqui nós temos, estruturas, impressão, revisão, qualidade, distribuição, descanso. Isso tudo eu estou passando assim, porque vocês, já viram em outras aulas. Aqui, figuras coerentes, cuidar com estereotipos, com preconceitos, auxilia na formação, na linguagem, Então, o manual do professor, aqui são dicas de livros didáticos, que nós temos que tomar cuidado aqui quando nós escolhemos um livro didático. Seguir lá o Programa Nacional do Livro Didático, quem sabe faz, quem não sabe vai dar aula. O professor só é valorizado quando ele também se dá o seu valor, ser competitivo, ter importância, e aqui as nossas referências, tá? Eu achei esse material bem interessante, porque ele traz um resumo de muita coisa que vocês já viram e que vocês precisam pensar na aula de ciências. Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não? Então, eu vou encerrar a gravação.